Sejam todos bem-vindos. Muito bonita a mensagem e a oração. Muito bonita mesmo. Bom, vamos ver o que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje à noite. O que você sabe sobre o Espiritismo pode estar errado. Será? Ou será que está tudo certo? Deixa eu perguntar assim. O que acontece com você depois que você compra um objeto de desejo? Assim, depois de um ano. Para algumas pessoas, depois de um ano. Para outras, depois de uma semana. O que acontece? Vamos dizer, quando eu tiver aquele carro, nossa, eu vou ficar muito feliz. Aí você comprou o carro. Aí depois de um ano, o que acontece com aquele carro? Já encheu o saco, já não tem mais graça. O que acontece? Eu vou comprar aquele vestido e guarda dinheiro, aquele sapato, ou aquele livro, ou alguma coisa. E quando compra, depois de um tempo, o que acontece? Aborrece. Já perdeu a graça. Por que será que isso acontece? Então, isso é uma analogia que eu estou fazendo, e isso é bem estudado, essa questão de que a gente se adapta às situações, a gente se adapta às situações positivas e negativas, não somente as positivas, mas também as negativas, vamos dizer, a dor, a doença, ao relacionamento tóxico, etc. Mas a razão que eu trouxe essa pergunta é para que a gente possa ver hoje à noite, através de outros pontos, o que nós estudamos aqui e o que nós falamos aqui. Vamos ver, né? Então, esse bate-papo de hoje aqui vai ser baseado nesse livro, O que é o Espiritismo. Não sei se vocês já leram esse livro ou já ouviram falar. O Kardec fez uma coisa muito, muito nobre nesse livro, tá? Esse livro, ele se colocou, porque imagina, eu não falei do filme, vocês já viram o filme? Já viram o filme? Essa atriz é muito boa. Muito boa, vocês viram ela no filme? É uma brincadeira. Uma brincadeira. Eu apresentei isso aqui no inglês e o pessoal ficou... Eu ouvi dizer que essa atriz é muito boa, ela está no filme. Foi eu que falsifiquei. Não, é só que eu quero promover esse filme, que eu achei muito bonito, e é uma iniciativa muito bonita, faz a gente ver como é que o Kardec fez todo aquele trabalho, toda aquela dedicação, porque não sei se vocês estão lembrados, mas naquela época... Tá um pouquinho de microfonia. Naquela época, não tinha luz elétrica. E se tinha, eram para uns milionários. Ele fez tudo à luz de velas. Ele fez tudo na caneta tinteiro, aquela que colocava lá, aí escrevia 3 palavras, volta, escrevia 3 palavras, era assim. Então, foram muitos livros, muitas análises e os recursos que eram muito escassos. E hoje em dia a gente tem muitos recursos bons, ainda bem, né? Então, esse filme me trouxe isso, sabe? Essa emoção de ver como ele desenvolveu esse trabalho. Isso que me emocionou ver isso aí. Puxa vida, a gente não para pensar, às vezes, a dificuldade que esses estudiosos, qualquer que sejam eles, tinham naquela época e que a gente tem tanta facilidade. Então, ele escreveu esse livro, que é um livro fininho. Esse livro vende aqui. Esse livro nós estudamos no grupo com os americanos e, assim, todo mundo gostou. Esse livro é muito bom. Kardec se colocou, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas Kardec se colocou à disposição para ser entrevistado, debatido o Espiritismo com 3 pessoas que tinham profissões diferentes. Vocês sabem qual eram? Não? Ninguém nunca leu esse livro? O que é o Espiritismo? Então, ele conversou com um cético, né? O cético é aquela pessoa que diz assim, sei muito bem o que você está falando, não, né?
meio que não acredita e precisa de muito debate aí para ver. Ele conversou com... Não, o primeiro foi o crítico. Foi um crítico do Espiritismo, que escrevia sobre o Espiritismo. E interessantíssimo que o crítico ele dizia assim, olha, me deixa eu ver então uma reunião mediúnica para eu ver os fenômenos, quem sabe você me convence, ele falou para o Kardec. Então, ali nesse livro está o diálogo do crítico, do cético e do padre. E por que é muito interessante esse livro? Por causa das perguntas que eles fazem a Kardec. E Kardec se colocou, eu estou à disposição para essas pessoas que, vamos dizer, não é que eles eram contra o espiritismo, mas é que aquela impressão que eles tinham, eles faziam uma campanha contra. E para quem já viu o filme, vê lá um pouco, lembra um pouco que deve ter sido a dificuldade, que deve ter sido muito mais do que aquela, né? Então, Kardec fez esse ato incrível, corajoso, de se colocar para conversar com 3 pessoas que eram contra o espiritismo. Ele disse, não, faça a sua pergunta. E é lindo decorrer do diálogo, como está tudo escrito nesse livro, que é o Espiritismo. E, com esse diálogo, ele vai explicando o que é o Espiritismo. Né? Na minha cidade, em Manaus, onde eu comecei a estudar e a trabalhar, né, na Casa Espírita, eu me lembro uma coisa. Quando o palestrante começava a palestra, e lá, vocês sabem, né? É muita gente que vai. Quando era normal o palestrante chegar, a primeira coisa que ele perguntava, quem é espírita? Aí algumas pessoas levantavam a mão. Quem é católico? Mas aquilo não era para ofender, não. É que ele queria saber com quem ele estava falando. Porque ali do meu lado tinha uma pessoa, um pai de santo, e eu achava que isso era normal em qualquer lugar. Tinha um pai de santo, tinham pessoas de várias outras religiões que iam lá ouvir uma palestra, que iam estudar alguma coisa, mas não deixavam as suas religiões, não. Eles iam lá, que aquilo ali era um extra, um conhecimento, um desenvolvimento intelectual, espiritual. Então, isso, eu disse, não, eu preciso contar isso porque para muita gente não sabe disso. Mas alguns centros espíritas lá no Brasil, isso é bem comum, perguntar, chegar e dizer. Então, se vocês ouvirem aí, não se espantem não, porque é normal que na doutrina espírita, como nós somos essa escola espiritual e até hoje, o que é trazido aqui, ninguém trouxe com tantos detalhes, tanto desenvolvimento profundo como é trazido, é normal que outras pessoas de outras religiões venham beber um pouco dessa água maravilhosa que a gente tem aqui. Bom, se vocês nunca viram esse quadro na vida de vocês, esse quadro aí foi um pintor renascentista que chama Rafael, e que pintou esse quadro que é supostamente a escola de Atenas. E na escola de Atenas, dizem os experts que aqui tem, ele pintou Platão, Sócrates, Aristóteles, todos esses. E por que eu trouxe esse quadro aqui? Porque para falar que o espiritismo aqui não é um lugar de entretenimento intelectual e filosófico como a gente vê aqui, né? Porque as pessoas podem olhar às vezes para esse grupo, por que lê tanto? Por que estuda tanto? Para que serve? É para estar debatendo? É para estar mostrando tanto que eu sei, quantos livros que eu li? E às vezes acontece. E quem vos fala já fez isso no passado, né? Queria mostrar que sabia, queria convencer ali pela conversa e tudo, mas aqui não é para isso. Aqui não é para um entretenimento intelectual, para ficar lendo, descobrindo, sabendo um monte de coisa e simplesmente não passar daí. Ficar só nesse bate-papo, só nesse conhecimento intelectual. Entra e sai daqui, lê livros, estuda, ouve palestras
né? Tem pessoas que estão muitos anos frequentando uma casa espírita, estudam e às vezes até vão a reuniões mediúnicas, são médiums, entra anos, sai ano, não muda absolutamente nada. Está entendendo o espiritismo de uma forma errada. O espiritismo não é isso. Isso está errado. Só para entender, só para saber, de que serve eu saber que eu vou reencarnar e a minha vida segue do mesmo jeito? De que serve? Para entretenimento intelectual? Eu digo que eu sou reencarnacionista. E a gente vê muitas pessoas que se pelam de medo de falar de espíritos, de que possa haver alguma situação de algum espírito, se pelam de medo e estão há muitos anos frequentando a casa espírita. Eu frequentei um estudo mediúnico há muitos anos na Califórnia e eu e uma outra pessoa éramos as únicas que não tínhamos medo de espíritos. Todos tinham muito, muito, muito medo, né? E diziam, nós estamos estudando porque é nosso dever como espírita, mas nós não queremos a comunicação. E claro, vocês já devem saber que não chegou a lugar nenhum. Obviamente. O objetivo não era realmente de ajudar na comunicação com os espíritos. Era outros, né? Então, aqui, outra coisa que o espiritismo não é. Bom, como vocês estão vendo, tem uma pessoa andando num barquinho com os olhos vendados, não é mesmo? Pensa num hábito que você tem que você não gosta dele, que ele te causa sofrimento. Só pensa, não fala, né? Só pensa. É simples de lidar com isso? Para ninguém. Para ninguém é simples. Isso causa sofrimento, é um sofrimento para mim. Aí pode ser até que uma outra pessoa diga, nossa, isso aí é tão bonitinho em você, né? E a gente não acha bonitinho, acha que é um sofrimento, causa um sofrimento. Porque aquilo está conosco todos os dias, convive conosco. Nós acordamos com aquilo. Né? Eu ouvi uma história ontem muito legal, de uma pessoa que disse assim, eu acordo com cobrança. Quem acorda com a cobrança e tem essa cobrança, sempre uma cobrança, sabe o tanto que isso causa sofrimento. Que é um sofrimento moral. Sofrimento moral não é simples. É simples sofrimento moral? É simples mudar de hábito? São hábitos, são crenças que nós estamos fazendo de novo e de novo por muitas reencarnações. Muitas encarnações. Por isso que é tão difícil, né? Converse com uma pessoa que fuma há 20 anos para ela largar de fumar, para ela parar de fumar. É difícil. Existe uma consequência, né? Física no corpo da pessoa. Então, esses hábitos que nós carregamos, eles nos trazem muito sofrimento. E a escola que nós frequentamos aqui, ela justamente quer tirar essa venda. Mas não vai ser por ninguém. Nós é que vamos tirar essa venda. Então, por isso que não há ritos, rituais e não está baseado em fé cega. Porque nós precisamos ter a nossa opinião, precisamos entender, precisamos raciocinar. Ora, tem que fazer sentido para mim o porquê, por que perdoar. Eu preciso, pelo menos uma vez, exercitar o perdão, ver como eu me senti quando eu perdoei, ver se aquilo me tornou uma pessoa melhor, de uma convivência melhor com aquela pessoa que eu tinha problema, para saber
se realmente faz sentido. Porque vai que não faz sentido. Vai que não faz sentido. Então, nós estamos visitando a casa espírita com os olhos assim, num barquinho assim. Me leva aí de qualquer jeito. E os ensinamentos que nós temos na mão nos dá todo o direcionamento que nós precisamos nos conhecer. Que nós precisamos, tirar e saber quais são os meus sofrimentos morais. O que me faz sofrer. Não sei se vocês concordam comigo. O sofrimento que eu criei para mim, ele mesmo vai chegar a um ponto que ele vai doer, que ele vai ficar insuportável, que esse mesmo sofrimento que eu criei vai me ajudar a eu transcender, a eu ser uma pessoa melhor, a eu me melhorar. Vocês concordam comigo? Vocês acham que isso pode ser possível? Não é mesmo? Então, o sofrimento moral, ele não é simples, ele é sufocante, porque a gente convive com ele. Ele vem de dentro de nós e ele nos dá essa pressão. E por isso que a gente aprende aqui, com os espíritos, com o trabalho do Kardec, com esses estudos, que Deus não castiga, não precisa. Não precisa. Para que castigo maior do que sofrimento moral? Do que andar 24 horas com aquilo incomodando. Quando a gente tem uma culpa, a culpa é um sofrimento moral. Um dos tantos. Como exemplo, quem tem essa culpa, vai dormir com a culpa, acorda com a culpa, come com a culpa, toda hora. Lá, a pessoa está num lugar, está com os amigos, está comprando o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a culpa está lá. Não te deixa. Não é mesmo? Pois é. E aqui nós temos a oportunidade de descobrir, de avaliar de uma maneira consciente esses sofrimentos morais. Esse é o convite. Então, de forma alguma, aqui nós vamos ter convites para ficarmos cegos. Não, esquece isso daí. Não olha para esse problema, não. Deixa isso para lá. Ou então, vamos lá falar com o médium. Que o médium vai dar uma palavra e vai estar tudo bem. Não. Entendeu errado o espiritismo. Não é assim, né? A outra coisa que tem, não é oportunidade para socializar. Vamos, obviamente, analisar isso. Nós somos seres sociáveis. E aqui nós estamos aprendendo a sermos mais humanos, cada vez mais humanos, uns com os outros. E eu diria que, para mim, né? Vou falar de mim. É um ambiente mais saudável que eu posso pisar aqui na Flórida. E eu digo isso com toda segurança, com toda tranquilidade. O lugar mais saudável. Porque aqui falam dos assuntos que eu gosto de falar. Que é o meu desenvolvimento pessoal, o meu autoconhecimento, que é o respeito ao outro, o respeito a mim mesmo também, e tantos outros assuntos que me ajudam a ser uma pessoa melhor. Né? Então, temos o subproduto desse ambiente, que é uma comunidade de pessoas, é a socialização. Mas eu venho de outros grupos. E eu já fiz parte de grupos onde as pessoas iam só para se socializar. Somente. Eram de épocas em épocas, vinham em épocas, aí daqui a pouco ia embora. Aí daqui a pouco voltava. O sapato aperta, corre para o centro espírita. O sapato afrouxa, some. O sapato aperta, volta para o centro espírita. Eu preciso de um passe, É muito bom ter passe, né? E eu morei em lugares onde tinha casa espírita e não tinha passe. É triste.
É triste. A gente precisa muito de passe, nos ajuda muito. Mas não é só para isso. A próxima fase, nós encontramos esse estudo, que a próxima fase da humanidade é a fraternidade, né? É aprender a sermos humanos e a nos tratar da melhor maneira possível. E se nós não estivermos preparados para essa fraternidade, nós vamos ter a oportunidade de ir para outro planetinha e ficar lá por um tempo, até que a gente troque o nosso pensamento, a maneira como a gente vive, e depois a gente pode, de novo, se juntar à evolução. Não é mesmo? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês estão preparados para viver em harmonia, viver em solidariedade? Eu creio que sim. Eu creio que nós estamos. Nós que estamos buscando lugares como esse aqui, nós já não queremos mais essa vida só para mim, só para mim, só para mim. Eu já penso, não, eu quero um mundo melhor, quero um planeta melhor. Eu creio que sim, tenho certeza disso. Aqui também não é um escape das provas e tribulações do dia a dia da vida, né? Céu, inferno, castigo, não. Aqui a gente vem justamente para se preparar, para ter uma base, receber essas palavras de consolo que nos inspiram, que nos elevam, para que a gente possa passar por esses problemas, por essas tribulações do dia a dia. É justamente para isso. Então a gente perde o foco se a gente vem para socializar, se a gente vem para escapar disso. Eu tenho um marido meio chato, eu vou lá para o centro espírita, né? Então, não está entendendo o espiritismo, porque justamente vindo aqui, vai ouvir o quê? Perdoa, respeita a evolução do outro, respeita o atual, a quantidade de conhecimento, de desenvolvimento que essa pessoa tem. Se quiser vir para cá para poder fugir de alguma situação, aqui não é um lugar muito bom, porque vai dizer, volte lá, faça diferente, tenha mais paciência, né? Então, a reforma, o autoconhecimento, a transformação é o objetivo, né? Porque só assim nós vamos poder dar oportunidade para todo mundo. Imagine, nós estamos aqui. Existem, isso não sai da minha cabeça dele, mais de 70 mil pessoas que a casa desabou e que eles não podem voltar para casa. Eles não têm para onde ir. Muitos têm o insurance. Ok, mas até que o insurance cuide de todo mundo, dê o dinheiro, o que é que faz? Estão na rua. 70 mil pessoas. Quando a gente começa a entender que nós somos espíritos reencarnados, que hoje nós estamos numa posição, amanhã estaremos em outra situação, a gente não pode deixar de pensar, né? Nessas coisas. Não dá para a gente ficar em paz assim. Não dá. Mais de 70 mil pessoas. Isso só num lugar, né? Hoje em dia, no planeta, existem mais de 40 guerras que estão acontecendo no planeta. Mais de 40 focos de guerras no planeta. E por aí vai ampliando a nossa visão. Não está funcionando. Passa para o próximo, por favor. Isso, obrigado. Mais um. Isso. Seu objetivo nunca é simplesmente curar doenças físicas,
No entanto, como subproduto do desenvolvimento espiritual, muitas doenças físicas são erradicadas. Vocês entenderam bem. Obviamente que nós temos o dever de aliviar, se nós pudermos, a dor, tanto nossa quanto dos outros. Mas nós sabemos, hoje nós sabemos, com esses ensinamentos, que as nossas doenças vêm do nosso espírito, que são consequências das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da maneira que nós levamos a nossa vida, né? Então, o objetivo, muitas pessoas confundem. Eu falo isso com tranquilidade. Muitas pessoas vêm à casa espírita somente para receber o alívio físico e vão encontrar. E depois que recebem o alívio físico, se retiram. Até que venha outro. Porque não houve a mudança no foco, na fonte, de onde vem. Não houve a mudança espiritual, da atitude, do pensamento. E é por isso que vai ter. E nós todos vamos ter sofrimento. Não é que os que estão aqui não vão ter sofrimento, mas é que nós vamos entender o sofrimento. Vamos começar a nos conhecermos. Mas por que eu estou passando por isso? Vamos passar a fazer perguntas que antigamente era simplesmente, não, eu não quero isso, eu estou com isso, eu não quero isso, eu não aceito. Eu me revolto, não aceito. Aqui nós temos uma outra postura. Por que razão? E essa é a razão. Porque quando nós entramos aqui na casa espírita, a gente não pergunta, Manuela, onde que você trabalha? O que você faz? De onde você vem? Quantos anos você mora aqui? Quando a gente conhece e fica mais próximo, é diferente. Mas na casa espírita, todo mundo sabe disso. Nós sabemos que estamos em um planeta de prova e expiação. Nós sabemos que nós sofremos. Nós sabemos que nós passamos por problemas. Qual é a novidade? Todos que estamos aqui, quem somos nós que estamos aqui? Não é? Nós estamos aqui porque nós queremos eliminar o egoísmo e o orgulho, que é a causa, a raiz de todos os nossos problemas, a causa de todos os nossos sofrimentos. E daí desencadeia muitos outros. Mas nós precisamos entender. Não é só para falar e explicar. Você está passando por isso porque você é muito egoísta. Ok? Como é que isso me ajuda? Como isso me ajuda? Né? Ou, às vezes, a pessoa vai no centro espírita e a outra diz, você no centro espírita, aquela carinha bonitinha, um doce, a tua voz muda. E quando você lá em casa, só quem mora contigo aqui sabe. Né? Que nem esse menininho aqui do Mime, do Skeptical. Não há absolutamente nenhuma questão de convencimento ou conversão. Pessoas de muitas denominações religiosas praticam o ensino dos espíritos, experimentam os benefícios, pois não encontram conflito com a profissão de fé. E é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Quem são esses espíritos que vêm aqui? Quem somos nós? Qual é a nossa história antes dessa encarnação? Como dizia minha mãe, docinho de coco? Nós não somos docinho de coco, não é? Somos espíritos que estamos cansados de desperdiçar encarnações. Espíritos que já não queremos mais repetir de novo e de novo a vaidade, cair na vaidade, cair nas coisas, ficar olhando, prestando atenção nas coisas do mundo e só isso. Ok, nós estamos aqui, precisamos disso. Mas não é só isso. Nós hoje sabemos que somos espíritos. Nós vamos dar continuidade depois que sair nesse corpo. A história da Cíntia, na segunda geração, se chegar na segunda geração,
nem vai existir mais. Se eu perguntar para vocês, me conta aí a vida da tua avó, do teu avô, o que você sabe? Muitos de nós, sem nada. Se chegar a segunda geração, não é? Bom, alguns espíritas, eles são presidentes de casa espírita. Cadê? Ele não está lá me ouvindo. Palestrante. Esses são os obsessores de casa espírita que vêm para cá. Vem dar palestra, vem ser presidente de casa espírita. Estou brincando com o Luigi. Mas é isso. Nós estamos cansados, é por isso que nós estamos aqui. Não é a passeio. É porque nós já tivemos uma pequenininha reunião e dissemos, não, dessa vez eu vou tomar as rédeas, eu vou estar com foco e determinação na minha reencarnação. Falando de disciplina, foco, né? O processo de autotransformação pelo autoconhecimento certamente nunca é fácil. É preciso trabalhar muito duro. Por nossos próprios esforços, chegamos às nossas próprias realizações. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase aqui, de uma pessoa que está falando aqui? Nós é que amarramos o nó e nós é que vamos ter que desamarrar. Nós podemos utilizar a ajuda, nós devemos buscar ajuda, apoio, mas ninguém vai fazer isso por nós. Nós é que vamos ter que aprender. Então, esse vício que nós temos de delegar para o outro as nossas responsabilidades, ou deixa para depois, ou deixa para a próxima encarnação, essa não vou cuidar disso não. Então, cada um é que sabe, né? Qual é o seu plano para essa encarnação? Qual é o teu foco? Você já conhece as tuas tendências? Aqui no Espiritismo nós aprendemos sobre isso, a descobrir quais são as nossas tendências. Os Espíritos foram claros. Quer saber o que você foi na outra encarnação? Olha como você vive agora. Olha quais são as tuas fraquezas. Olha quais são as tuas perturbações. Sem exceção, sem exceção. Pode ser a pessoa mais iluminada que vier falar aqui, sem exceção. Se nós estamos no planeta de provas e expiações, estamos tudo no mesmo barco. Ninguém mais pode fazer isso por você, portanto, os benefícios virão apenas para aqueles que desejam trabalhar seriamente e observar a disciplina. Quem faz algum tipo de exercício físico ou quem faz alguma atividade e que é comprometido nessa atividade sabe exatamente o que eu estou falando. Se você quer alcançar qualquer coisa, você vai precisar de um plano, você vai precisar de foco, você vai precisar de determinação. Primeiro você vai precisar saber o que é que você quer, né? E então começar esse trabalho. E quem somos nós para julgarmos, né? Cada um é que sabe aonde o seu sapato aperta. Desculpa, tradutor. Vamos lembrar dos ensinamentos aqui do Cristo? Pelo contrário, baseiam-se na experiência prática de milhares de pessoas, no caso, com o Espiritismo, com mais de 150 anos de origens científicas, racionais, filosóficas e religiosas. Então, esse lugar aqui é um lugar que é um caminho, um guia para a transformação. Então, não importa qual seja a sua denominação, qual seja a sua religião, aqui está para que você possa, te dar o apoio para que você possa melhorar esse desconforto moral que se tem. E isso já foi praticado, o Espiritismo é praticado por muitas pessoas, inclusive pessoas bem racionais, cientistas. Esses são os mais difíceis, né? Então, alguns. Mas, sim, por saber muito, então, isso traz essa dificuldade, como a gente sabe muito bem. Mas pessoas de várias pontes, de vários segmentos. Então, não tem por que dizer, eu tenho que ler muito, ou alguma coisa assim.
buscando desculpas. Como a gente sabe, Jesus, vamos lembrar de Jesus. Qual era a técnica de Jesus? Era a elucidação, né? Era o conhecimento, era a aceitação, ele aceitava. Quem quer que fosse, ele aceitava. E ele acolhia. Ele foi acolher aqueles que a sociedade não queria. Não é? Então, aqui nós sabemos hoje que nós somos isso aqui, essa carne, não diz de onde eu venho. E também não importa. Nós estamos aqui com o objetivo dessa transformação, dessa reforma. De que importa se eu moro num casebre ou se eu moro num palácio? Você está no planeta de provas e expiações? Ah, então tá bom. Estou sabendo o que você está fazendo aqui. Transformação moral. Não tem segredo. Mas muitos de nós, como que nós ficamos? Aqueles que não têm mente e coração abertos para fazer um esforço determinado para melhorar a si mesmo, desperdiçarão uma preciosa oportunidade e, além disso, perturbarão outros que desejam trabalhar seriamente. Muitas pessoas, elas sabem que elas têm que mudar, mas elas não querem mudar. E dói ver que outro está mudando. Então, eu vou começar a criar conflito com você porque você está mudando. Porque eu não estou querendo mudar. Não é? Eu prefiro ficar aí, ó, seguindo essa flautinha aí. É melhor. É melhor ficar nas minhas fantasias, nas minhas ilusões. É muito melhor. Preenche. Será mesmo que é melhor? Será mesmo que estamos felizes com tantas ilusões? Olha, o ser humano, nós atingimos um nível de inteligência, tanta coisa maravilhosa que nós estamos fazendo, muito na área da saúde, na área da... várias áreas, tanta coisa bonita, né? Mas por que nós, seres humanos, ainda nos deixamos nos perturbar por coisas tipo a internet, que veio nos ajudar e nos ajuda muito? Ela é uma grande fonte de perturbação para muitas pessoas, de depressão profunda, de ansiedade crônica para muitas pessoas, né? Que ficam fascinados. É isso que essa flautinha quer dizer. É o que fascina a gente, o que faz a gente se perder, né? Isso não é para condenar qualquer outra técnica ou prática, mas para dar um julgamento justo aos ensinamentos dos espíritos trazidos por nós, por Allan Kardec. Então, eu convido a vocês a pegarem esses ensinamentos e a analisarem esse ensinamento e a exercitarem, sentirem esse ensinamento. Mas tira do campo da teoria, coloca no campo da prática, sem nenhum outro ensinamento. Não estou condenando nenhum outro, mas é que nós precisamos dar uma chance a essa técnica, a esse ensinamento, a essa filosofia. Precisamos dar uma chance. Porque quando nós temos, e isso eu vejo muito na casa espírita, as pessoas têm 10 segmentos de uma só vez. Não estamos dando conta nem de um. 10 segmentos. Eu vou para isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Nós não estamos falando da ajuda profissional. Não é disso que estamos falando. Mas dê uma chance. Precisa abrir o coração e abrir a mente, né, para poder desenvolver a razão. E aqui eu trago, para a gente terminar, um texto do Kardec, que está no Livro dos Médiuns. O Kardec diz assim, é muito lindo o que ele fala, e simples, bem simples. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas,
o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento, ao orgulhoso, se conserva cheio de si, ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Ficaremos estacionários se entrarmos aqui e não aproveitarmos essa água pura, essa água limpa que nós temos para beber. É como se a gente dissesse, não, eu prefiro beber uma água suja. É a mesma coisa. Tem a água limpa, tem a água pura. Mas essa água limpa, essa água pura, a gente tem que subir um montinho para pegar. E a água suja está bem aqui, na beira da estrada. E muitas das vezes a gente vai pela água suja. Nós precisamos nos amar a um ponto que a gente traga só coisa boa para a gente. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu me amo tanto que isso aqui é motivo da minha perturbação. Eu não quero ter a coragem de dizer, eu não quero isso. Eu quero o que me faz bem. Precisamos fazer o que nos faz bem. Mas se nós não provarmos, não testarmos, não analisarmos, como vamos saber? Um dos objetivos que mais me atraiu a essa filosofia é o empoderamento. É a força que dá ao indivíduo. A história da humanidade está cheia de medo, dominação, o que mais? Submissão. Ninguém aguenta mais isso, estamos cansados. E hoje em dia, nós temos algo que diz assim, brilha a tua luz. Brilha ao ponto de que você possa brilhar também aqueles que estão ao teu redor. É seguro, esse caminho é seguro, vai. De acordo com os ensinamentos que trouxe Jesus há 2000 anos atrás. Não é? Então, só cabe a nós tirarmos Jesus da cruz completamente, tirarmos Deus dessa forma antropomórfica, esse Deus que parece um ser humano, que tem raiva, que castiga, e começarmos a ver a grandiosidade dessa mensagem que nos ajuda a sermos melhores. Muito obrigada. Espera aí que eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu achei na internet. Cadê? Aqui. O Kardec dizendo thank you. Estou brincando. Obrigada.